Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vocês puderam ver aí alguns minutinhos que eu acelerei do meu estudo, porque eu acredito que esse seja um estudo também, que é a leitura de livros em inglês. Para quem me conhece há bastante tempo, sabe que eu amo ler livros, amo livros. Eu tenho livros à beça, eu só não tenho mais por falta de espaço mesmo. Mas livros são parte da minha vida há muitos anos, né? E tem um cabo aqui que não tá querendo ficar no lugar certo. Vamos colocar ele aqui. Acho que mesmo assim ele não vai ficar. Enfim. E eu gosto muito de fazer essas leituras, né? E eu acho que a gente aprende muito com leituras de livros. Não necessariamente eles precisam ser livros de autoajuda ou de livros técnicos, enfim, eles nos ajudam muito, mas eu acho que os livros de ficção nos ajudam também a entender um pouco o mundo, né? E por que não misturar isso com aprendizado da língua, né? Enfim, agora que eu tô de férias, eu volto a trabalhar semana que vem, né? Em uma das escolas. Uma outra eu já trabalhei semana passada, em alguns momentos, mas semana que vem eu volto com tudo mesmo, né? E os alunos particulares eu volto ainda essa semana.
Então, mas mesmo assim ainda tem um pouquinho mais de tempo, né? Apesar de que essas férias foram férias meio atribuladas e muito ocupadas, mas tá tudo certo, né? Eu tava vendo no Instagram de uma moça, hoje mesmo, e ela falando sobre perfeccionismo. Ela também é professora de inglês, e ela falando que às vezes os alunos falam para ela que o problema, e enfim, deles é que eles são muito perfeccionistas. Aí ela fala, bom, o seu perfeccionismo é o quê? Porque você se sente inseguro ou porque, né, você tá dando meio que uma desculpa? Porque a vida, ela é atribulada para todo mundo, né? Todo mundo tem muitos afazeres no seu dia, então a gente tem que encaixar em algum momento, né? Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Ou então você diminui a sua expectativa, né? Se você quer realmente atingir um ponto, e isso não é só para a língua, né? Você precisa fazer algo diferente, nem que seja um pouquinho por dia. Ah, eu não tenho tanto tempo, então se dedique o tempo que você tem ali, crie momentos, né? Porque crie momentos no seu dia, sei lá, você tá almoçando, assistindo alguma coisa, né? Levante um pouquinho mais cedo e dedique esse tempo a estudar. Não precisa ser muito tempo, né? A gente às vezes tem a ideia de que a gente precisa gastar ali 2 horas, 1 hora estudando. Mas às vezes se você fizer 15, 20 minutos de manhã, 15 minutos no horário do almoço, 15 minutos no horário da janta, se você, né, não está acompanhado, enfim, é muito melhor do que você fazer nada, né? Bom, eu tô lendo O Retrato de Dorian Gray, eu tô quase no finalzinho, isso daqui é uma releitura. A primeira vez que eu li em português, e eu comecei a ler, aí não engatei, parei, depois quando eu resolvi voltar, isso da primeira vez, deu super certo, é um livro fantástico. E fazia muitos anos, não muitos, acho que, sei lá, é, alguns anos, uns 6, 7 anos que eu tinha lido, eu tô chutando que eu li esse livro, então eu lembro do final dele, né, e lembrava de algumas coisas dos discursos. Depois eu vou falar direitinho sobre o livro. Mas conforme eu fui lendo, eu acho que as lembranças voltaram. E, gente, ontem eu tava falando com meu marido que o capítulo que eu li ontem, assim, claro, o livro todo é fantástico, mas assim, por isso que um clássico é um clássico, né? Esse livro aqui é uma obra-prima. Se você nunca leu O Retrato de Dorian Gray, por favor, leia, mesmo que seja em português. É fantástico. Procure uma boa tradução. E é fenomenal. Eu nem sei se esse daqui é a versão integral. Integral que eu digo porque o livro teve alguns problemas na época que ele foi lançado, enfim. Não sei se essa editora, a W Books, que é um selo da Ciranda Cultural, são livros muito bons, assim, são sem orelha, né? O que não é tão legal, porque faz marcação se você não cuidar muito bem, ou se você ficar carregando na bolsa e tal. Mas a qualidade do papel é muito bom. Você pode utilizar o marca-texto e tal, que não vai passar. Eu não sei se o uso da caneta, porque eu fiz em alguns momentos o uso da caneta, se isso com o tempo vai manchar. Mas eu acredito que não, pelo papel. O papel não é tão poroso assim, então não sei. Mas a gente vai ver, né, durante o decorrer dos anos. Mas é uma edição barata, sim, né? Se você for ver os livros em inglês hoje em dia. E vale muito a pena. Isso daqui é uma obra-prima. E vocês viram que o que eu faço? Eu gosto de grifar os meus livros, eu gosto de ver o livro, ó. Eu gosto de ver o livro marcado, usado, rabiscado. Eu gosto dessa sensação. Tem gente que não gosta, tá? Eu adoro.
Eu sinto que eu estudei o livro, entende? E uma das coisas que eu comecei a fazer, que eu não vinha fazendo, é um resuminho depois que eu termino de ler o livro. Eu faço um resuminho com os pontos principais aqui. Talvez você tenha pego um spoiler aí, desculpa. Mas eu gosto de fazer isso daqui. E, deixa eu abrir numa outra página que não tem um resuminho. Você vai conseguir ver aqui, eu tenho um código de cores, digamos assim. Quem fala muito desses códigos de cores é a Fala Fernanda. Se você procurar no YouTube como Fala Fernanda, no Instagram você vai achar. Enfim, eu gosto de marcar. Então, vocês vão ver que tem, principalmente por ser um clássico, tá, gente? Tem muito vocabulário que eu desconheço, tá? E tá tudo bem, tá? A gente não vai saber todas as palavras que existem em inglês, principalmente porque isso daqui é um livro, se eu não me engano, do século XIX, não tenho certeza, mas é um livro antigo e, enfim, mas mesmo assim. E aí o que eu faço? As palavras que estão grifadas em amarelo, eu traduzo, tá? Só tem que tomar cuidado com a tradução de palavras soltas. Então, se aquilo que você traduziu não fizer sentido no que você entendeu ali, procura com mais palavras, né? Dentro de um contexto que aí ele vai te dar melhor. Às vezes, o que eu faço? Não sei se tem aqui também, mas às vezes eu procuro a definição em inglês. Então eu jogo no Google mesmo, coloco a palavra lá, por exemplo, rascally, que significa aqui malandro, rascally. Então, se você não sabe, dentro do contexto daquela palavra você foi lá, traduziu, não ficou legal, coloca lá no Google rascally meaning, e aí ele vai te explicar o contexto, o significado, é muito legal. Eu não vou achar agora, assim, de bate-pronto, mas eu faço isso em alguns momentos quando eu não sei a tradução e quando mesmo com a tradução não fez sentido, tá? Enfim, aí eu gosto de ir fazendo alguns resuminhos no cantinho e aí eu gosto de fazer isso em inglês, porque aí a gente pratica também, né? Enfim, então as traduções eu coloco em português, não tem problema nenhum com isso, tá? Tem gente que fala que você pode passar e entender pelo contexto. Eu gosto de fazer esse tipo de leitura mais analítica, tá? Eu sei que eu não vou lembrar de tudo que tá aqui, mas isso que é legal da imersão, porque você vê essa palavra dentro de contexto várias e várias vezes, e isso te ajuda muito, te ajuda na parte de gramática, sabe? A leitura é fantástica para isso. E você internaliza e quando você vê, você tá reproduzindo sem ao menos ter ali visto a parte da gramática. Ah, tá, mas entendeu? Você já tá reproduzindo, eu amo isso. Então eu faço. Aí os amarelinhos, os amarelinhos, eu coloco então o significado, é para palavras que eu desconheço. O laranja, como vocês me viram usar aqui, deixa eu pegar o exemplo. O laranja é para expressões assim, né? Por exemplo, brooded on. Eu não sabia o que era brooded on. Principalmente quando a gente tem uma palavra com... Tem um nome específico que agora eu esqueci para isso. Não são compound words, não são isso, não é isso. É outra coisa, mas agora eu esqueci. Então, são palavras que vêm junto ali, são preposições que vêm junto com aquelas palavras, enfim. Então, eu gosto de fazer isso, tá? E aí, o roxinho eu uso para partes que eu achei interessantes, né, importantes no texto. E aí, se mesmo roxo eu quero destacar algo que dentro do roxo eu achei importante, aí eu venho com a caneta vermelha, tá? O rosinha eu deixei para neste livro para sentimentos dos personagens.
E o preto quando eu quero escrever alguma coisa, enfim, explicar alguma coisa que tá acontecendo. Então, é basicamente isso, tá? Eu gosto desse frufruzinho, não precisa ter esse frufruzinho pra você estudar, mas é isso. Então, por hoje é isso. Eu falei isso várias vezes. Eu espero que vocês tenham gostado e ainda vou gravar o vídeo em inglês da introdução. E vou gravar o vídeo com os materiais que eu vou usar, tá bom? O vídeo ficou enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima vez. Bye for now.